programa Olhar D está no ar. Um programa com interatividade, comunicação, conteúdo leve e divertido como você gosta. O oferecimento do programa Olhar D é doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabi Thai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Savoie, moda com conceito. A partir de agora você acompanha entrevistas sensacionais. Fique comigo. Hein, Sandrinho? É assim mesmo meu fio aqui, né? É que eu vou ficar assim e não vai aparecer, né? Tá. Tô com ponto pela primeira vez. Né? Sim, verdade. Tá tudo liberado. Depois tu puxa, Sandro, por favor, a porta. Tá. Porque aqui uma falha que tem, o isolamento acústico não é bom. Então se as pessoas conversarem ali no corredor, o som entra aqui. Sim. Entra mesmo. Eu falei, ih, quando caiu a luz, eu falei, acabou. Em um segundo voltou, né? Eu também pensei, nossa, agora? Acabou, graças a Deus, voltou. Viu? Tu tá super à vontade, tu tá em casa. Vamos ver como é que vai ser na hora, né? Não, tu tem classe, tu tem postura, tu tem conhecimento. E tu pode até esquecer que tem câmera, que a gente tá conversando igual a gente conversou aquele dia lá na sala de reunião. Só vai faltar o cafezinho. Aliás, uma boa ter cafezinho aqui. É uma boa. Vamos lá, Sandro? Então tá. Vamos receber agora a doutora Tanisa Dalmolin, ela que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial. Ela atua em harmonização facial desde 2016. O seu foco é gerenciar o envelhecimento com elegância e naturalidade. Então, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas à doutora Tanisa. Obrigada, Cris, pelo convite. Eu que agradeço tu estar aqui conosco hoje para nós falarmos sobre um assunto que é bastante delicado, que é o envelhecimento. E eu já começo te perguntando, tu fala aqui que tu gerencia o envelhecimento com elegância e naturalidade e esse é o teu foco. É possível nós termos um gerenciamento de envelhecimento com elegância e com naturalidade? Sim, é possível a gente gerenciar esse envelhecimento. Inclusive, eu digo que a prevenção é melhor do que depois que algo já está instalado, né? Então, a gente tem que lembrar que o envelhecimento é natural para todos, né? Sim. Todos nós vamos envelhecer. Sim. Aí, obviamente, que existem vários fatores que vão influenciar. Uns vão envelhecer um pouco mais cedo e uns um pouco mais tarde, né? Certo. Então, isso depende da questão genética do paciente, tipo de vida, os hábitos que ele leva, se é um paciente fumante, se é um paciente que pratica muito exercício físico, né? Se é um paciente que come muito carboidrato, muito doce, alta exposição solar, não uso protetor solar, que eu sempre digo que é extremamente importante, né? A gente já cedo para os nossos filhos ensinar e explicar o quanto é importante, exatamente, né? Então, esses fatores podem sim acelerar esse processo do envelhecimento, né? E aí, quando a gente fala para o paciente essa questão do gerenciamento, a gente tem que englobar tudo isso, né? Esses fatores que são importantes, que são fatores intrínsecos, que o paciente pode, em alguns momentos, estar controlando. Certo. E aí, a gente pode, sim, se beneficiar, então, dos procedimentos, né? Que vão nos ajudar, então, a retardar esse processo de envelhecer, né? Agora, pelo que tu nos fala, então, existe todo um contexto. Não, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha uma vida que ela não faça uso de cigarro, que é extremamente prejudicial para a pele, todo tipo de vício, faça atividade física, tenha uma boa alimentação, um bom sono, mas se ela tem um fator genético complicado, isso dá uma bagunçada em toda essa prevenção, né? O que é possível fazer, então, quando a pessoa tem um fator genético que faz com que ela tenha, muitas vezes, já tem muito profundo aqui, tem a olheira muito funda, tem os olhos muito caídos? O que é possível fazer nessa pessoa que o fator genético fica boicotando todo esse esforço e essa dedicação que ela tem? Sim. Bom, então a gente pode entrar com vários procedimentos, né? O importante que eu sempre digo, a gente tem que lembrar o paciente como, olhar para o paciente como um todo. Certo. Então a gente não pode só pensar
pensa em inflar, né? Porque existem profissionais que inflam, colocam um exagero de ácido hialurônico para preencher, pensando em melhorar. Então, a gente tem que pensar já um pouco diferente. Pensar em melhorar a qualidade da pele desse paciente, né? Então, eu sempre digo que eu tenho muitas pacientes na faixa de 40, 42, 45, que elas chegam no consultório e falam assim, Tanise, eu tô com uma sensação de que meu rosto tá caído. Tá tudo caindo, tá, não sei. Derretendo. Tá derretendo. E não é sensação, realmente derrete. É o derretimento. Então, quando o paciente vem com essa queixa, a gente tem que pensar, bom, então eu já tenho que começar a estimular o colágeno dela, né? Então, aí a gente está entrando num gerenciamento. Certo. Então, a gente pode indicar para ela bioestimuladores de colágeno. No consultório, eu acabo usando muito o Sculptra e o Radiesse, né? O Sculptra, na verdade, ele vai melhorar a qualidade dessa pele e com pontos estratégicos individuais para cada paciente, porque nunca vai ser uma aplicação igual, né? A gente vai tentar fazer uma verticalização dessa face. Então, ele vai dar essa sensação de que a pele está mais firme e mais coladinha. Certo. Quando eu quero estimular um pouco de colágeno focal, mas também dar um pouco mais de volume pra gente melhorar aqui o bigodinho, que é uma reclamação bem recorrente, o bulldoguinho e a marionete. Certo. Então a gente pode também pensar num Elancê, que ele também é um bioestimulador de colágeno e ele também dá uma leve volumização. Então, tudo pensando em pontos estratégicos. Certo. A gente pode associar, então, também o uso do Sculptra com os preenchedores faciais, sempre pensando em verticalizar. Porque o que é o envelhecimento, né? Quando a gente é jovem, a gente tem um triângulo invertido. Né? Então, a gente faz esse triângulo. E a gente começa a perder compartimentos de gordura, né? A gente começa a ter reabsorção óssea. Aos 20 anos, a gente começa já a ter os primeiros sinais de diminuição da produção de colágeno, dos antioxidantes. Aos 20 anos já começa? Nossa, muito cedo. Aos 20 anos, é cedo. Aí depois vai aos 30, isso vai se acelerando. Aos 40 e aos 50 a gente diz que é quando a coisa começa a realmente ficar a pele mais ressecada, né? Então, voltando lá aos procedimentos, que eu estava falando sobre a questão do envelhecimento, aí a face começa a ficar mais mais quadrada. E não triangular como era antes. Não triangular, a gente fala o triângulo da beleza. Então, a gente tem que pensar em procedimentos que vão elevar, sustentar os tecidos. Certo. Então, por que a palavra gerenciar, né? Obviamente que quem já está na faixa dos 40, 45, 50, 60, existem procedimentos que sim, a gente pode fazer para melhorar os sinais que já aconteceram, né? E fazer com que a gente possa envelhecer ainda melhor, então através de procedimentos nutracêuticos, enfim. Mas quando o paciente é mais novo, essa é a conscientização que eu passo. Quanto mais novo você começa a realizar os procedimentos, lá na frente você vai gastar bem menos, porque você já está dando um estímulo focal em específico para fazer com que o teu envelhecimento não seja tão acelerado. Né? Então, quando a gente traz lá para os 20 anos, tu diz tão cedo, né? Por exemplo, a gente sempre fala com o rosto. Né? A gente tem as expressões faciais. Então, pacientes que são hipercinéticos, aqueles que têm um excesso de movimentação, a gente já pode indicar a toxina botulínica a partir dos 18, 20 anos. Quer dizer, aquela pessoa que ao se comunicar, ela usa muito as expressões, ela fecha os olhos, ela abre a boca. Isso. Essa pessoa já é uma indicação mais precoce, então, para o início da toxina. De iniciar a toxina, de forma preventiva. Certo, perfeito. Porque uma analogia que a gente pode fazer é simples. Vamos supor que eu tenho um papel, tá? E esse papel tá lisinho. Então, é meu paciente de, sei lá, 15, 16 anos. Certo. Tá? Aí eu amasso esse papel. Quando ele volta, ele nunca vai ser mais a mesma coisa. Ele vai ter essas ranhuras. Então, onde que entra a toxina preventiva? Porque a nossa musculatura vai estar sempre em trabalho, sempre movimentando, tá? E aí a gente vai tendo essas perdas de colágeno, perdas de elastina. E o músculo vai fazendo isso aqui, tá? E a pele vai se quebrando. Então, quando a gente já tem a linha instalada, principalmente na região dos olhos, essa ruguinha do bravo, né, que é a ruga da professora. Brava. Né, que quase todas elas têm. Quando isso já está instalado, o que a toxina vai fazer? Ela vai ajudar a fazer com que esse processo não se aprofunde mais. Certo. Mas se eu ainda não tenho e estou aplicando a toxina de forma preventiva, eu vou evitar com que fique uma ruga permanente. Então, e aí com que frequência? Porque, por exemplo, a frequência para uma pessoa a partir dos 40 anos da toxina, 2 vezes ao ano, uma média, né?
De 2 a 3 vezes. De 2 a 3 vezes. Isso. Mas para esse jovem que começa lá com 20 anos, digamos, qual é a frequência dessa toxina? A frequência é a mesma. Tá. A gente pode dizer que as aplicações nos intervalos, geralmente eles têm que acontecer mínimo de 4, tá? Que é o período de ação da toxina, porque se a gente aplica antes disso, a gente pode fazer um efeito vacina e vai chegar um momento que a toxina não vai mais funcionar. Vai criar uma resistência, Exato, né? Mas e o tempo máximo de 6 meses. Tá. Por que no paciente de 20 também é importante? Por quê? Onde essa toxina se liga, né? Esse neurotransmissor, ele não funciona mais, tá? Mas aí daí tu me diz, mas Tanisa, por que a toxina ela tem uma durabilidade tão pequena? Porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele forma novas sinapses, novos neurotransmissores que fazem com que a musculatura volte, tá? Então, para esse paciente de 20, a regra é a mesma também, tá? De 4 meses a 6 meses. Qual é a diferença, então, do preventivo para uma toxina já para amenizar aquelas marcas de expressão? Na verdade, não tem muita diferença, tá? O preventivo quer dizer, ele vai estar evitando a formação das rugas. Ah, entendi, tá? entendi. E o paciente que já tem as rugas instaladas, então a gente vai prevenir a formação de novas rugas, né? Mas a gente vai fazer com que aquelas que já estão instaladas, elas parem. Entendi, então, a gente não vai fazer com que ela não se aprofunde mais. Aí a gente pode entrar com outros procedimentos nessas rugas que já existem para fazer com que elas voltem a produzir colágeno. Então, suponhamos que eu tenho um paciente que é uma reclamação recorrente, né? Essa área dos olhos, que faz os vinquinhos, e na ruguinha do bravo. Certo. Já tem essa linha formada. Então, eu vou paralisar a musculatura com a toxina, e ali eu posso colocar fios de PDO lisos que vão estimular colágeno. Né? Então, assim, o importante é manter a constância dos procedimentos. Certo. Não adianta fazer um a cada 5 anos. Não, tem que ter a constância. Para a gente ter bons resultados, assim como num emagrecimento, assim como na nossa vida, a gente precisa ter a constância. Então, é de extrema importância. Agora, doutora Tanisa, antes a vida das pessoas, né, historicamente, nós tínhamos aí, às vezes, 50 anos, 70 anos. Hoje as pessoas vivem muito mais e de forma com muito mais autonomia, atividade, a longevidade aumentou e muito. E aí as pessoas não querem parecer velhas, né? O conceito velha é muito subjetivo, né? Mas, por exemplo, quando as pessoas te procuram em geral, o que mais as incomoda, já que nós estamos falando de gerenciamento de envelhecimento? São as rugas, são as marcas de expressão, é a perda de colágeno, é a perda de viço, em geral. A maior queixa no teu consultório qual é? As queixas, elas são divididas mais ou menos por idade. Né? Então, quando eu pego os pacientes que têm ali da faixa dos 20 aos 30 anos, elas geralmente estão buscando mais os preenchimentos e a toxina, né? Ou porque querem melhorar o lábio, porque tá muito murchinho, né? Ou porque realmente querem melhorar essa questão de abrir o olhar, porque a toxina faz isso também. Então, geralmente, nessa idade, elas procuram mais os preenchimentos e a toxina botulínica. Certo. Aí as queixas, realmente, elas começam a acontecer a partir dos 40 anos. Que é exatamente a frase que nós usamos antes. A minha face está derretendo. Né? A minha face parece que está tudo caindo. Então, a reclamação, geralmente, dessas mulheres é o bigodinho, que é uma reclamação recorrente. Lembrando que bigode a gente não preenche, então por isso que a gente tem que tratar essa pele para melhorar, né? Verticalizar os tecidos. O marionete aqui, que é a boquinha triste, que eu tô com a minha boquinha triste, caidinha, né? Sim. E o bulldoguinho. Certo. Né? Aí, quando a gente vai para os 50 anos, elas já começam a trazer também essas mesmas queixas. Reclamam muito do pescoço, né? Que o pescoço, geralmente, ele é negligenciado pelo paciente ou pelo profissional. Exatamente. Né? Mas aí elas também trazem essas questões de manchas, a pele muito ressecada, com muita opacidade, né? Então, aí a gente também tem que agregar outros procedimentos para melhorar tudo isso. Sim. Agora, uma coisa que o jovem tem é aquele brilho natural da pele que nenhum iluminador, nenhuma base com glow nos fornece. O que é possível em procedimentos para que a mulher ou o homem retomem esse viço da pele, aquela pele que a gente olha de longe, aquela pele que tem vida? Sim. Bom, lá no consultório, atualmente eu não trabalho com tecnologias, né? Máquinas, então lasers. Eu acabei optando em trabalhar somente com os injetáveis. Mas eu gosto muito de trabalhar com a área que é o dos peelings. Certo. Né? Então, existem peelings que a gente pode aplicar especificamente nas épocas de frio,
né? E existem peelings que a gente pode aplicar nas épocas de calor. Né? Então a gente pode entrar com peelings hidratantes, peeling de ácido glicólico para dar um glow. E também a gente pode aplicar o Skin Booster, que ele é uma hidratação profunda. Então ele vai agir de dentro para fora. Lembrando que assim, quando a gente é jovem, a gente tem muito mais colágeno, né? Claro. Então muito mais firmeza, isso dá esse brilho. E também para a gente ter o resultado excelente dos peelings ou bioestimuladores, o que seja, é importante a gente se hidratar por dentro. Não é só a gente colocar coisas, né? Perfeito. A gente tem que ter muita hidratação. A água ela é extremamente importante para que a gente tenha resultados satisfatórios, né? Agora, peeling de verão e peeling de inverno é por uma questão de sol, né? Abrasividade. Isso. Santa Maria é uma região bem atípica, porque nós temos um calor extremo, o abafado, né? Sim. Então, a gente tem que ter alguns cuidados também, essa questão da exposição. Eu não vou colocar um peeling médio, né? Que vai ter muita descamação no meu paciente, que pensa, quando ele descama, a gente está vindo uma nova pele. Sim. Tanto que a gente observa, a gente sempre fala, tem que usar o protetor mesmo quando estiver descamando. Sim. E a sensação fica horrível, porque onde está a pele velha fica escuro, Isso. e onde está a pele nova fica claro. Muito feio, exato. Porque a gente está com uma pele nova. Então, essa pele, ela tem 21 dias para turnover, né? Que é quando ela forma essa barreira cutânea, então a gente tem que ter esse cuidado porque ela não está 100% protegida. Certo. Então, por isso que eu falo, época de calor a gente pode fazer peeling? Sim, mas a gente não vai fazer peelings descamativos. A gente vai fazer peelings que vão tratar mais a questão da hidratação, esse glow, esse brilho da pele. Aí na época de inverno, que é um pouco mais frio, onde a gente pode intensificar peelings de fenol atenuado, peeling de ata, para melhorar, que vão produzir colágeno. Então, por exemplo, fazer retração de tecido, que são os peelings médios a profundos. Então, a gente consegue. Aí a gente adequa isso mais para a época de frio. Olha, gente, que fantástico. Doutora Tanisa, já quero deixar aqui o convite para nós continuarmos conversando sobre isso, sobre esse envelhecimento saudável, né? E aí nós vamos tocar na nossa próxima conversa, queria te propor sobre essa questão de volumizar, naturalidade de harmonização, do termo a harmonização ter sido ficado um pouco deturpado. Então, já aceita o nosso convite para a nossa próxima conversa. Com toda certeza, será um prazer. Combinado. Muito obrigada, obrigada viu? a você, Cris. Gente, vamos rapidinho para um break comercial e voltamos com muito mais. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends.
Estamos aqui com o Olhar D, agora nós vamos receber a doutora Márcia Abelim Vargas, ela que é oftalmologista. E eu vou começar perguntando para a doutora Márcia, primeiro dando a saudação. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Fique super à vontade. Que bom a gente poder ter o teu conteúdo tão relevante hoje aqui conosco. Obrigada. Obrigada, Cris. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês para sanar algumas dúvidas para a população geral. Perfeito. Doutora Márcia, já que falou em dúvidas, eu queria te perguntar já de início assim, o que que faz, o que que causa, o que que leva a criança a precisar usar óculos? Então, o óculos a gente usa porque a gente tem um problema chamado erro refrativo. O que é isso? É alguma alteração ou na sua córnea, cristalino, ou no olho todo, que gera grau, né? Gera o grau. Então, quais são os problemas? O que a gente pode ter numa lente de óculos, né? Falando em criança, porque adulto pode ter mais uma. Então, a gente pode ter miopia, que geralmente miopia é o que mais a população entende. Quando tu diz para uma mãe, tem miopia? Ok, não precisa dar quase mais nenhuma explicação. Né? O que mais se fala ela é já miopia. Pesquisou, ela já soube no seu ambiente? A maioria das pessoas tem essa tal de miopia. Né? A miopia, e pode ter a hipermetropia, ou também ela pode ter associado a uma delas o astigmatismo, que pode vir associado à miopia, ou associado à hipermetropia, ou pode ter só o astigmatismo. Agora, para chegar nesse diagnóstico, precisa sempre essa avaliação do médico oftalmologista. Sim, é uma parte que só o oftalmologista consegue diagnosticar. E o que faz que a família leve essa criança até o médico? Qual é a queixa que a criança vai ter, ou a escola vai ter, enfim, para que faça com que os pais vão até o médico? Quando a criança informa e tem essa noção corporal, porque entenda assim, Cris, às vezes a gente pode nascer com alguma dessas alterações. Então a criança nunca vai verbalizar que não está enxergando bem. Para ela, não tem parâmetro. Exato, para ela o mundo é daquele jeito. É daquele jeito. Então, essa criança, se não fizer esse acompanhamento preventivo, que hoje se fala tanto, se deixar acontecer naturalmente, ela vai acabar apresentando só lá quando está na escola, na primeira série, quando for ler, escrever. Então, ela pode ter, quando ela vai fazer o seu esforço ocular, né? Então, dor de cabeça, não conseguir ler. Mas aí fica evidente, porque a própria professora vai dizer para os pais, não está aprendendo, não copia direito. E aí ela vai dizer, é que eu não enxergo. Então, e isso pode ocorrer, como eu disse, desde pequeno. Pode ter um bebê que tenha algum desses problemas, né? Então, a gente tem que avaliar enquanto é pequeno antes de verbalizar, preventivamente. Certo. Porque o risco maior disso não ocorrer, a gente esperar a criança ter um sintoma, quer que seja dor de cabeça, olhos vermelhos, apertar o olhinho, chega perto das coisas, aqueles que todo mundo sabe, é ela nunca informar nada, porque ela tem um olho normal e o outro tem alguma dessas alterações. Aí ela tá bem, porque ela tá com os dois olhinhos abertos, ela equilibra com um olhinho só? Ela equilibra aquela visão? Exato, ela não vai ter queixa. E aí só vai descobrir o dia que alguém fizer assim, e ela dizer, nossa, tem um olho que eu não enxergo. Mas e aí, por exemplo, esse olho que não está enxergando ainda tem possibilidade de chance de recuperação? Ele é um olho que atrofiou porque o outro conseguiu equilibrar a visão? Não é um olho que ele atrofiou, ele é um olho que não desenvolveu. A gente não nasce enxergando perfeitamente, é um órgão que vai se desenvolvendo, né? Ele tem toda uma maturação neurosensorial, né? Como a gente não nasce caminhando, a gente não nasce falando, o olho não nasce enxergando igual um adulto. E essa maturação é só até em torno de 7, 8 anos. Então, a gente tem que ter o diagnóstico precoce, porque daí a gente coloca o óculos para corrigir, então, aquele defeito, quer seja miopia, hipermetropia, astigmatismo. E aí, a gente utiliza um tampão, que a gente tampa o olho bom. É uma fisioterapia. A gente tampa o olho bom, que já está desenvolvido para aquela idade, para que o outro tenha uma chance de alcançar aquele mesmo potencial visual. Chega a alcançar o mesmo potencial visual? Quanto mais precoce, chega sim. Não dá para deixar ali com 7, 8 anos. Aí a gente tem pouco tempo, porque se bota tampão numa criança de 7, ela tem 1 ano, né? Só para usar o tampão e evoluir o outro olhinho. Agora,
Na outra entrevista, tu comentou com a gente a respeito do teste do olhinho, as doenças que ele detecta e que também depois os pais muitas vezes não têm essa cultura de ir. O que tu acha importante, então, para que essas doenças que estamos falando aqui, hipermetropia, miopia, astigmatismo, para que elas sejam detectadas antes? Com que idade os pais... Bom, já fiz o teste do olhinho, mas agora eu vou levar no oftalmo para ver de fato como é que está a saúde ocular. Meu filho já está aí com 8 meses, 9 meses. É um bom momento? Precisa ser antes ou depois? Essa parte realmente do erro refracional, do exame do grau da criança, se não apresenta nenhum sintoma de não perseguir os objetos, então a gente acaba fazendo, eu no meu consultório, se tem estrabismo, se o olho está desviado, tem que fazer sempre, porque tem alguns estrabismos que são de causa baixa visual, necessidade de óculos. Então, por isso que às vezes a gente vê um bebezinho de meses ou de 1 ano de óculos, né? Se o bebê não é prematuro, porque a prematuridade também tem uma incidência maior de necessidade de óculos mais precoce, essa criança pode esperar após 1 ano, 2 aninhos, né? Se não tem nenhum histórico familiar e não se percebe nada, que os pais veem que a criança está caminhando, não se bate, isso dá para guardar, porque quanto maior a criança, a gente consegue também o auxílio da criança, né? Porque o exame oftalmológico depende muito, você usa óculos, né? Eu uso óculos, então quando tu faz um atendimento de uma criança muito pequena, então a gente tem que ter muita habilidade para conseguir aquilo que a gente quer procurar. Até para que a criança queira colaborar lá na hora do exame. Eu levei meu filho, o Guilherme, tinha menos de 5 anos, e a habilidade que a doutora Márcia teve, para que ele achou muito prazeroso, muito divertido aquilo. Ele nem se deu conta que estava fazendo um exame, que estava sendo avaliada a capacidade visual dele. Para ele foi uma grande brincadeira. Então é uma técnica maravilhosa que fica confortável para a criança e ela se torna muito mais colaborativa, Exatamente, eu sempre tento tentar deixar o mais lúdico possível. Mas óbvio que exceções existem, né? Claro, Às vezes a criança entra na brincadeira, mas tem aquela criança que já está na sala da espera louca de medo. Né? Sim. E às vezes a gente não consegue numa primeira avaliação, às vezes quando tem algum exame que é muito necessário para aquela criança, a gente tem que orientar os pais, olha, precisa, e às vezes a gente precisa fazer contenção e realizar, né? Porque não é um exame que doa na criança. A dor é emocional, né? O que estão fazendo comigo? Por que estão me pegando? Por que Quero ir embora? Por que tem essa luz? Por que tem esse colírio? Tá ardendo, é uma novidade para a criança. Pois é, o colírio. Bom tu falar sobre isso. A gente que é adulto não gosta daquele tal colírio. Vem a moça com o colírio na mão, a gás, e a gente, que ódio. Sai dali enxergando mal. Tem que ir com um acompanhante. Agora, como é que a gente explica para a criança que aquilo ali vai passar em alguns minutos e que é necessário? É difícil, eu imagino. É difícil, porque cada um tem a sua personalidade, a sua individualidade. Né? Então, eu digo que sempre é uma caixinha de surpresas para mim, principalmente quando é a primeira consulta, né? Claro. Quando eu olho, assim, primeira consulta, uma caixinha de surpresa. Eu já vou me preparando para tentar dar o melhor de mim. Por isso que eu digo, o atendimento médico pediátrico em geral, não falo só na oftalmopediatria, em qualquer área pediátrica, ou qualquer profissional, até um cabeleireiro, por que não, que lida com criança, tem que ter em mente que aquele indivíduo é único e que você não sabe como é que ele vai reagir. Exato. Então, tu vai testando, vai vendo se a criança aceita, não aceita. E aí ganhando tem que usar a imaginação, pessoal. Pantufas de bichinhos, por exemplo. Várias coisas, né? Decoração do consultório. Você tem que ir mais ou menos para a idade dela, né? Claro, com toda a expertise de que a gente é adulto e que a gente é um profissional de qualquer área, falando agora, né, gente? Perfeito. Que a gente é um profissional, que a gente tem que ter a nossa postura, mas a gente tem que se colocar na postura também um pouco infantil. Ele tem que se sentir acolhido. Ele tem que sentir que você não é aquele adulto que chega ali. Não, você tá na mesa, você fala a mesma linguagem dele, você brinca. Então, tem que ter essa postura individual, porque
cada criança é de uma maneira. Que a gente às vezes está morrendo de medo também lá na sala do consultório de qualquer especialidade, mas para não passar vergonha para os outros da sala, a gente vai bonitinho, não chora, não grita, mas a criança não tem isso, né? Ela demonstra. Agora, doutora Márcia, tu falou sobre estrabismo. A criança com diagnóstico especial, seja paralisia cerebral, também outros diagnósticos neurológicos, necessariamente tem estrabismo, ainda assim precisa tratar muito o estrabismo, é exceção? Não, o estrabismo a gente não sabe uma causa, né? Ele não é algo hereditário, não é familiar, nem toda criança neurológica tem, mas ele é neurológico, né? Então, por quê? Porque ele é algum descontrole cerebral dos movimentos oculares, né? Então, não consegue coordenar os movimentos. O meu professor de Ribeirão Preto, doutor Arley Bicas, um querido, ele sempre nos falava, né, quando a gente fazia o fellow, se a gente pudesse operar e saber bem certinho dentro do cérebro qual área que está conseguindo fazer o controle e agisse ali, a gente curaria o estrabismo. Nossa. Por que eu digo isso? Porque tem estrabismos que botam óculos na criança, faz um tampãozinho, não precisa cirurgia. E existem estrabismos puramente motores, que são aqueles que não tem grau, a criança não tem necessidade de óculos, mas o olhinho tá torto, então esse não responde bem, às vezes, né, nenhum tratamento e é cirúrgico. Mas mesmo sendo cirúrgico, não tem como dar 100% de garantia. Tem crianças que operam na infância, depois na adolescência ou fase adulta pode voltar, porque é um controle neurológico. Mas quando eu digo aos pais, com aqueles pais, tem pais que você fala um diagnóstico, ele aceita fácil, tem pais que querem saber mais miudezas daquilo. Eu digo, sim, é neurológico, mas não quer dizer que o senhor tenha que levar no neurologista. Agora, esses pais geralmente são os que são mais resistentes, porque tu falando nesse pai que pensa, que quer saber mais, o que é maravilhoso, né? A informação, ela liberta, mas muitas vezes os pais querem muito saber, porque oferece uma resistência ao filho ter algo neurológico. Mesmo tu, uma médica, dizendo não este estrabismo é neurológico, mas não significa que precise levar ao neurologista. Esses pais, eles têm o perfil de serem aqueles pais mais resistentes a aceitar o diagnóstico, porque a palavra neurológica, ela assusta algumas pessoas, né? Eu não posso te dizer isso. Eu nunca tive nenhum pai resistente a nenhum diagnóstico. Sim, às vezes surpresos com alguns diagnósticos, especialmente não de estrabismo, porque eles já levam a criança por causa disso, né? Às vezes é mais difícil convencer, falando de estrabismo, que a criança não precisa operar. Os pais têm uma ansiedade de colocar aquele olhinho no lugar de uma vez, né? Sim. Os pais têm, às vezes, uma certa resistência, assim, do tampão, já vão me dizendo, ele não vai deixar. Ele não vai deixar, ele vai tirar. Sabe? Então, essa resistência é muito maior do que o próprio diagnóstico. O diagnóstico do estrabismo está nos olhos, né? Você olha e já vê. Sim, né? Sim. Às vezes tem resistência maior de outros diagnósticos, especialmente às vezes crianças pequenas com graus elevados nos óculos. Isso sim. Mas tudo isso, doutora, não vai conseguir usar. Então, daí sim tem mais resistência. Não no caso do diagnóstico não. Agora, os óculos, eles têm uma evolução estética, né? Porque antes as crianças que usavam um grau alto, por exemplo, ou muito bebezinhas, a gente olhava de longe e tinha aquele formato arredondado, com aquela alcinha que pegava aqui atrás, tinha o cordãozinho, dava um aspecto neurológico muito grande. Sim. Hoje a gente já vê óculos muito transados de material muito leve, inquebrável, a criança pode querer quebrar. Que bom que a tecnologia também, dessa parte estética também evolui muito, né? Porque aí a criança não tem aquele estigma, porque a gente vê crianças cada vez menores usando óculos, né? Só que usam transado. O Gui tem um da Converse, todo transado, é da cor do All-Star dele. Tem que ser fashion, porque aí eles gostam do óculos e não se envergonham dele. Isso é legal, né? Com certeza. É maravilhoso isso. A indústria ótica, né, melhorou, facilitou muito. Logo que eu cheguei em Santa Maria era bastante difícil. Eu consegui, às vezes tinham pais, quando eu era bebês, que tinham que comprar em Porto Alegre, esses porque que tu diz os flexíveis, né? Sim. Não tinha.
Hoje, quando me perguntam, aonde que eu vou, doutora? Você vai onde você quiser. Porque hoje em dia tem quase todas. E tem que ir aonde ele gostar. Se você, vamos dizer que o pai usa óculos. Você não usa óculos, você escolheu o seu, não escolheu eu, escolhi o meu. Então, ele tem que escolher. Então, as lentes que vão nos óculos, elas vêm de fábrica. Então, as óticas compram da fábrica. A maioria, né? Tem algumas lentes que tem que ser feitas a graus muito elevados, mas não vamos entrar nesse assunto. Tá. Mas a armação vai variar. Eu digo assim, é que nem tu comprar roupa. Você vai numa loja, vai lá, eu quero um blazer azul. Aí eu entro numa loja, não tem. Bom, muito obrigada, vai noutra. Exato. Eu digo aos pais, oriente bem assim, a minha filha Sara, minhas filhas usam óculos desde os 6 anos, né? Eu uso, meu marido usa, então a gente tem um fator genético aí. E eu disse, a maior foi mais tranquila. Pô, escolheu, gostou, já saiu de óculos. A menor foi mais difícil, mas eu disse pra ela, Sara, ó, a gente vai na loja do óculos, na ótica, e você vai escolher o seu óculos e, ó, você vai ficar com ele 1 ano, não é que nem a roupa que a gente troca. Então, você escolhe o que você se olhar e disser, tô linda. E se você não quiser, você só olha pra mim e faz que não, que tá tudo bem, a gente vai noutra. A gente só conseguiu na 3ª ótica. Que maravilha, porque ela teve essa liberdade de escolha. Sim. E aí, ou seja, se ela foi na 3ª ótica e escolheu lá, ela escolheu de fato um que gostou. Sim, ela ficou 2 anos com o mesmo. Não quis nem ficar só 1 ano. A gente só trocou a lente, depois ela queria aquela armação. Ficou até não servir. Sabe que agora, um segundinho antes de nós encerrarmos, a minha filha usava um aparelho móvel dentário e nós morávamos lá em Juiz de Fora. E um dia, por um acaso, nós fomos buscá-la e a professora veio falar conosco e ela veio de lá de aparelho. Isso 1 ano depois. E a professora olhou para ela e falou assim, colocou aparelho hoje. Ou seja, por 1 ano e meio ela não usou na escola aquele aparelho móvel. E assim, é o óculos. Se a criança não gostar, não se sentir bem, transado, fashion... Tchau, mãe, guarda no estojinho, tranquilo. Doutora Márcia, muito obrigada. Olha que infinidade de conteúdo informativo que nós estamos levando, então que privilégio podermos conversar aqui. Nós teremos mais entrevistas com a doutora Márcia, porque eu não sou boba de deixar de pegar todo esse conteúdo que ela tem para nos passar. Muito obrigada, doutora Márcia. Esse foi o programa Olhar D, espero que você tenha gostado. Amanhã tem muito mais. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belin, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria, Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão, doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial, Gabitai Salum, excelência, qualidade e estilo, doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial, e Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Savoie, moda com conceito. Até amanhã.